Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que chega. A gente vai começar daqui a pouquinho, um minutinho. Terminado. A gente ainda entrando na sala. Enquanto isso, deixa eu aproveitar e comentar sobre algumas coisas sobre a sala virtual. Então, quem quiser ajustar o idioma da sala, se porventura não estiver sendo apresentado em português, é só ir na barra de ferramentas no superior da tela, vocês vão ver uma bandeirinha e muda para a bandeira de Portugal, para o idioma português. A gente vai ter toda a apresentação sendo gravada, então, ao final do evento, a gente vai disponibilizar a gravação e também os slides, mas pedindo, né, em contrapartida, que vocês avaliem o evento. Então, a gente vai mandar uma fichinha de avaliação para vocês criticarem, sugerirem, comentarem. A gente tem um feedback do que pode ser ajustado e depois de responder o formulário, vocês vão receber as instruções para a gravação, para ter acesso à gravação e o PDF da apresentação. A gente tem esse evento, para quem é certificado PMP, esse evento vale um PDU, um programa aí de renovação da certificação. A gente tem a ideia de tornar esses eventos regulares. Então, a gente está fazendo um segundo webinar. A gente teve uma semana passada, onde o tema foi qualidade em requisitos. Estamos fazendo esse hoje sobre COSMIC e vamos fazer uma semana que vem sobre entrevistas, que é uma técnica aí de licitação de requisitos. A ideia do evento é a gente ter 45 minutos aproximadamente de apresentação, e vocês podem mandar perguntar durante a apresentação pelo chat. Então, eu vou aí todo mundo escrever boa noite, então pode mandar as perguntas, que ao final a gente passa por todas as perguntas e tenta responder nessa parte final. O que mais a gente pode comentar aqui? Bom, convido vocês, quem ainda não acompanha a Fato, né, e tem alguma conta aí em rede social, pode acompanhar a Fato no Twitter, no YouTube, Facebook ou LinkedIn. É uma forma mais dinâmica de você ficar informado dos próximos eventos, né, das atividades que a gente está desempenhando. Né. Então, vou só fazer uma breve apresentação da Fato e depois eu vou passar a fala para o Cadu. Eu posso continuar interagindo com vocês no bate-papo enquanto o Cadu apresenta, para dar alguma orientação ou tentar resolver alguma dificuldade. Né? Para quem está conhecendo a Fato pela primeira vez, a Fato é uma empresa de consultoria e treinamento especializada em 3 disciplinas da engenharia de software, que são as disciplinas de medição, estimativas e requisitos. Todas essas 3 disciplinas têm uma ligação muito forte entre elas, tem uma relação entre elas. Então, a gente tem essa atuação focada nessas 3 disciplinas. O tema da palestra de hoje é sobre método COSMIC. Só para responder a dúvida aí da Vanessa, a gente não vai ter a webcam ativada para não ter risco de exigir mais banda de rede e prejudicar, por exemplo, um atraso aí na transmissão ou até o áudio. Tá? Então, vai ser nos seus slides e
depois a interação aí pelo chat. Então, o método COSMIC, que é o tema da palestra de hoje, é uma técnica de medição. Não é a técnica de medição mais usada no Brasil. Hoje se usa a análise de pontos de função como sendo a técnica mais usada, é a que a gente mais trabalha com cursos e consultoria, mas o COSMIC é uma ferramenta também interessante, mesmo para quem trabalha com a análise de pontos de função. A gente tem um programa de formação de especialistas em pontos de função, que já formou mais de 1/4 dos profissionais certificados do Brasil. Também somos representantes da ferramenta Scope, que é uma ferramenta de apoio às medições com pontos de função. E aí destaco rapidamente a nossa grade de cursos, que são cursos que têm enfoque nessas 3 disciplinas. Então, a gente tem 4 cursos sobre o tema análise de pontos de função. Temos o curso de COSMIC, que é o tema da palestra hoje, que vai dar uma introdução. Temos o curso de requisitos, o curso de COCOMO, que é um modelo de estimativa para software, cursos de gerenciamento de projetos, um introdutório e um de gestão de riscos. Se vocês tiverem sugestões sobre outros cursos, né, relacionados a esse foco que a gente atua, podem sugerir também na avaliação aí do evento ao final. E também sugestões de novos temas para a gente abordar em outros eventos. Eu vou passar, então, a palavra ao palestrante, que é o Carlos Vasques, ou popularmente Cadu. Cadu, a sua tela aqui não está sendo compartilhada. Pode compartilhar a tela, por favor? Ela não está sendo compartilhada. Isso, compartilha aí a tela. Então, enquanto o Cadu compartilha a tela dele, só... aqui, ó, você clica aí no maisinho, na aba dele. Isso. Então, para quem não conhece, o Cadu, o Carlos Vasques, ele é certificado no método COSMIC, né? É uma pessoa com bastante experiência nessa área de métricas, é um dos autores, junto comigo, né, do livro Análise de Pontos de Função, e trabalha nessa área há muitos anos, com conhecimento de diversas empresas. Guilherme, vamos ao que interessa. Já está aparecendo aí minha tela? Está aparecendo a tela. Seu som deu uma cortada aí. Acho que podemos começar, né? Beleza. Acho que a gente pode começar agora, então, correto? Perfeito. Senhores, boa noite. Eu comecei a me ver que o método de análise de ponto de função, como definido pelo IFPUG, não resolviam bem. É uma necessidade que não era só minha, tanto que a gente sempre encontra guias de contagem abordando como avaliar a questão dos chamados. E outro motivo também era em função do comentário que a gente escutava quanto à assertividade das estimativas com pontos de função, né? O ponto de função ele tem um valor fantástico num plano estratégico, num plano tático, e quando a gente vai avaliar numa esfera menor, quando vai se analisar no plano assim de um volume menor de transações, uma pequena demanda, os desvios são muito grandes. E, para fins de estimativas, ele acaba não tendo eficácia, né? Ainda que tenha para quando se utiliza num contrato, né? Então, o método do COSMIC, ele tem uma aplicabilidade que é um pouco maior do que a do método do IFPUG, né? Eu posso utilizar
o método do Cosmic em sistemas não só comerciais, mas também em sistemas de tempo real e sistemas híbridos, de uma forma mais natural, de uma forma mais fácil. E o método também, ele permite que você crie plugins, vamos dizer assim, para que você utilize o arcabouço de definição do método, que é um arcabouço muito bom, o método é muito bem definido, para outros tipos de processamento, como, por exemplo, um cenário em que eu tenho processamento matemático intensivo, processamento como áudio, vídeo, né? Coisas que o foco maior não é a funcionalidade, mas sim a questão do algoritmo da coisa em si. Né? Uma coisa interessante do Cosmic é que ele não aborda o aspecto complexidade. No método do IFPUG, a gente tem lá aquela definição empírica de complexidade baixa, média e alta, conforme a quantidade de campos, a quantidade de tipos de registro, a quantidade de arquivos referenciados. Lendo o artigo com a definição do método do IFPUG, você percebe que aquilo foi definido de uma maneira bastante empírica, foi tentativa e erro em cima de 20 e poucos projetos, e o principal valor dessa complexidade hoje em dia é o próprio uso, né? Como todo mundo usa os mesmos números, o fato de todo mundo usar os mesmos números, isso traz valor. Mas, num ponto de vista estatístico, isso não necessariamente é uma verdade. Né? Então, já o método Cosmic, na ausência dessa definição do que seja a complexidade para software, ele aborda a medição funcional sem entrar no mérito dessa questão da complexidade, e vocês vão ver que isso não é um problema, muito pelo contrário, é uma solução para vários dos problemas que a gente enfrenta. Né? Então, quando a gente fala assim de medição, a gente tem sempre duas dimensões aí no mínimo. Uma dimensão é aquela que diz respeito ao comportamento que o software tem e que é descrito nos seus requisitos. Né? É uma medição que a ideia é que ela possa ser usada cedo e a partir de uma perspectiva do usuário, do dono, para que se possa fazer uma análise, um planejamento, um acompanhamento de desempenho. É uma métrica que, por ser funcional, ela é independente de aspectos técnicos e decisões de implementação, e com isso eu posso comparar a produtividade, eu posso comparar a qualidade, eu posso comparar diversas grandezas de interesse ao longo de metodologias de desenvolvimento, processos de desenvolvimento, ferramentas, plataformas diferentes. Né? Então, a medida funcional, ela tem, na sua essência, como principal referência, é a tal da perspectiva do usuário. E no Cosmic, a gente tem uma interpretação ligeiramente diferente da que a gente tem do método IFPUG. Normalmente, quando se trabalha com o método IFPUG, o referencial de usuário é um usuário de negócio ou uma aplicação par, uma outra aplicação com qual o sistema tem intercâmbio de dados. Né? Já no método Cosmic, isso é um pouco mais amplo, como a gente vai discutir daqui a pouquinho. E as métricas técnicas são métricas que estão associadas ao desempenho técnico, que estão associadas a como o produto está implementado. O conjunto de métricas mais maduro em termos desse tipo de avaliação técnica é o Square. O Square ele trabalha em cima de uma taxonomia de atributos, de categorias e subcategorias. Então, por exemplo, você tem facilidade de uso do sistema. Né? Então, uma métrica associada à facilidade de uso do sistema não é uma métrica que eu consigo usar, por exemplo, para avaliar quantidades produzidas, como eu utilizo num contrato, como eu utilizo para fazer uma estimativa, como eu utilizo para fazer uma previsão. Né? É uma métrica que está associada a uma meta, na verdade. Por exemplo,
8 de cada 10 pessoas conseguem usar o sistema sem precisar de treinamento, né? Então, isso é um exemplo de uma métrica que está no contexto do Square, que é voltado para avaliar essa questão do desempenho técnico, desempenho de qualidade do produto, né? Bem, então, o primeiro assunto, né, foram esses diferentes tipos de métricas, a funcional e as técnicas, e de uma maneira muito íntima a essa questão dessas métricas, a gente tem os diferentes tipos aí de requisitos que a gente utiliza na medição. Os requisitos funcionais, que a palavra-chave aí de requisito funcional é que ele é específico. O requisito funcional, ele é particular de uma tarefa, ele é particular de um serviço, ele contrasta com aqueles requisitos que são de ordem geral, que se espalham pela aplicação como um todo, né? Então, são aqueles requisitos que basicamente tratam da manipulação e da movimentação de dados, a transferência, a transformação, o armazenamento e a recuperação de dados. E as métricas de tamanho funcional, elas são voltadas para esse tipo de requisitos. Já os requisitos não funcionais, eles são requisitos de ordem geral, não é a particular específico de uma tarefa. São muitas vezes restrições anteriores ao próprio projeto, restrições quanto ao ambiente, restrições quanto à implementação, restrições quanto à organização e decisões sobre o nível de qualidade que se espera para aquele produto. Então, nessa coluna da direita que a gente tem as métricas técnicas e os indicadores de produtividade e qualidade, né? Então, as métricas funcionais abordam esses requisitos específicos e as métricas técnicas e os indicadores que relacionam as métricas funcionais com outras grandezas, grandezas de produção, grandezas de qualidade, estão refletidas nessa coluna direita, né? E aí vem coisa muito importante, né? Que funcional não é branco e não funcional não é preto, né? A relação entre funcional e não funcional, ela depende de quem é o usuário. Então, tempo de resposta, por exemplo. No momento inicial de um projeto, eu estabeleci que o tempo de resposta médio em horários de pico não deve exceder uma determinada quantidade de segundos, né? Conforme se desenvolve o projeto, se verifica que eu posso utilizar determinada solução para fornecer dados externos em tempo real. Eu posso criar instrumentos para monitorar e reportar tempo médio de resposta. Isso é software. Isso eu posso. E se é software, eu posso descrever em termos de requisitos. Então, no método do Cosmic, essa segregação entre funcional e não funcional não é algo tratado da mesma forma que a gente usualmente trata no método do IFPUG. Veja, o método IFPUG permite que você trate desse jeito, mas em termos práticos, não é isso que acontece. Por exemplo, um cliente nosso estava com a seguinte situação: ele é dono de um produto, esse produto ele não tem a possibilidade de gerar uma saída em PDF, em Word, em Excel. Né? O produto não tem, é um produto dele, ele vende esse produto, ele é dono dos requisitos desse produto, e o produto dele não tem essa característica geral, e o cliente pediu esse tipo de coisa. Né? Então, na perspectiva, o que tem que ser feito? A melhor solução seria dar manutenção numa infraestrutura de suporte, para essa infraestrutura de suporte passar de uma maneira orgânica a fornecer essas saídas em diferentes mídias, em todas as consultas, em todos os relatórios do sistema. Né? Então, numa visão de usuário de negócio, eu tenho um requisito não funcional. Mas se eu me coloco numa perspectiva de um usuário sendo uma outra aplicação, eu posso perfeitamente medir os requisitos dessa infraestrutura para traduzir isso em pontos de função Cosmic
e se evitaria o volume de discussões que a gente tem hoje sobre essa coisa, não, isso é funcional, isso é não funcional, que causa aí muito desgaste, causa aí muito problema nas relações baseadas em pontos de função. Então, alguns dos requisitos funcionais, eles se desenvolvem, não funcionais, eles se desenvolvem em requisitos funcionais, e alguns se mantêm essencialmente não funcionais, como, por exemplo, eu vou ter que ter determinado equipamento para ter esse tempo de resposta. Eu vou ter que ter parte do software escrito lá em linguagem de baixo nível. Então, esses itens são e sempre serão intrinsecamente requisitos não funcionais. Né? Então, por exemplo, a disponibilidade tem que aumentar em 10% em relação à média anual passada. Né? Então, para que isso aconteça, o software ele tem que ser desenvolvido para eu fazer uma troca de processamento num processador alternativo. Né? Isso é software. Já um processador alternativo operando em hot standby sempre vai ser um requisito não funcional. Né? Tem lá parâmetros que devem ser facilmente mantidos pelo usuário, os nossos dados de código. Né? No método Cosmic, esses dados de código são medidos naturalmente. Quando surgiram esses dados de código, eu fui um grande entusiasta. Teve um cliente de Curitiba que comprou um serviço num preço absurdo. Acho que o fornecedor confundiu ponto de função com horas. E aí, para encher aquele projeto de pontos de função, ele colocava tabela de sexo, tabela de coisas que não precisaria nem um armazenamento. Né? Usando o método diffpug, qualquer tabelinha, no mínimo, vai ter lá 3 pontos de função para eu incluir, 3 pontos de função para alterar, 3 pontos de função para excluir, 3 pontos de função para consultar, vai se contabilizar um arquivo, no mínimo vai ter uns 20 e poucos pontos de função. No Cosmic, como ele não considera essa questão da complexidade, uma tabela de dados de código contribui com uma quantidade mínima de pontos de função Cosmic. Né? Então, é uma forma que não causa tanto impacto quanto causaria, no caso, no método do ifpug. Né? Um outro exemplo aqui, que deve ser passível de uso pelo público em geral, sem treinamento, com uma taxa de sucesso de tantos por cento. Né? Então, para isso, eu disponibilizo recursos de ajuda, disponibilizo menu, permitir o uso com tutoriais, né, para usuários com tutoriais. Então, esse tipo de coisa também envolve desenvolvimento, também envolve manutenção, e, se desenvolvido, nada impede que eu o meça usando o método Cosmic. Claro que, se não houver desenvolvimento, não há nada a ser medido, mas o método permite que, se desenvolvido, ele seja medido usando o método Cosmic. Se houver interesse, vamos dizer assim, se for escopo, se estiver alinhado com o propósito, eu posso medir. Isso é outra diferença também. No método do ifpug, escopo basicamente é uma lista de funções. Né? Já no método Cosmic, escopo é algo bem mais sofisticado que isso. Né? Então, de maneira análoga ao método do ifpug, eu posso também fazer a medição a partir tanto de artefatos anteriores à implementação, definição de requisitos, decomposição funcional, artefatos de modelagem, quanto a partir de artefatos pós-implementação, como programas, procedimentos, artefatos de armazenamento. É claro que trabalhar com algo mais próximo dos requisitos vai dar menos trabalho do que trabalhar com algo mais próximo da implementação. Porque quando eu tenho que trabalhar com algo mais próximo da implementação, eu tenho que dar um passo para trás para ter essa visão de quais são os requisitos. Né? O método Cosmic, ele é subordinado à ISO 14143, ele é subordinado ao padrão ISO de medição de tamanho funcional. Né? Junto a ele, eu tenho também o método do ifpug, o Mark II, da Associação de Medição e Análise do Reino Unido, o método da NESMA e o método da FISMA, né, da Finlândia lá e dos Países Baixos. Os 5 são métodos de medição, vamos dizer assim, homologados junto à ISO.
existe a figura, o termo Cosmic, na verdade, é o nome de uma organização, né? Da mesma forma que eu tenho o IFPUG, eu tenho o Cosmic como uma organização que também é uma iniciativa voluntária, né? Ela é realmente uma organização internacional. O método do IFPUG, a gente percebe que tem uma grande preponderância do mercado norte-americano, né? Então o Cosmic, ele tem ele na sua concepção, ele já teve uma quantidade grande aí de países envolvidos na sua elaboração e evolução. O objetivo é trazer para o mercado uma nova geração de método de medição funcional. O método IFPUG, ele é um método bastante maduro, ele tem aí 40 anos de idade, né? E ele, essencialmente, ele é o mesmo, desde a sua concepção, né? Então, o método Cosmic, ele já agrega algumas evoluções da engenharia de software e coloca essas evoluções como uma parte integrante do seu processo de medição. Veja, o método IFPUG, ele tem como grande mérito a sua simplicidade, né? Ele resolve aí 80% dos casos que a gente encontra, né? O nosso maior interesse no Cosmic foi exatamente para ocupar esses 20% do espaço. A gente acabou vendo que, talvez, dependendo do cenário, né, até a gente pode enxergar o método do IFPUG como uma estimativa do método Cosmic. Análogo, por exemplo, à NESMA. Eu tenho lá a contagem estimada, que assume que as transações são de complexidade média e os arquivos de complexidade baixa, né? Fazendo um paralelo, eu poderia dizer que as complexidades do método IFPUG, eles representam uma estimativa do uso do método Cosmic. É possível se encarar dessa forma. A unidade de medição também se chama ponto de função, é o mesmo nome, e o documento que contém as regras, os procedimentos de contagem, é o Measuring Manual, né? O manual de medição, que é editado pelo Comitê de Práticas de Medição do Cosmic, né? Então, a gente tem aqui uma timeline da evolução do método. Em 97, surge uma proposta para essa segunda geração. Em 98 se cria esse consórcio. Em 99 se publica a versão do Cosmic, ainda com essa denominação de Full Function Point. 2003 se homologa pela ISO o método. Em 2006 a gente tem a primeira prova de certificação no nível mundial. Em 2007 a gente tem a versão 3.0. Em 2012 a gente teve a primeira prova de certificação aqui no Brasil. Houve 20 pessoas certificadas nessa primeira prova. E agora, em 2014, em abril, se eu não me engano, a gente teve a versão 4 do manual. É uma versão que ainda está um pouco verde, eu percebo que ela está amadurecendo. E ao contrário da versão 3.0.1, a gente não tem esse material em português traduzido, né? Então, o material da versão 3.1, que é essencialmente igual à versão 4, o que mudou da 3 para 4, basicamente é um refinamento, uma simplificação para tornar o método mais acessível, né? E quem tiver interesse de consultar a documentação em português, tiver alguma dificuldade com inglês, tem esse material disponível para consulta e sem custo, né? Isso é outra diferença também. O material do Cosmic ele pode ser consultado sem necessariamente a pessoa ser associada. Toda essa documentação fica no portal, que eu vou passar o link para vocês nesse chat posteriormente. Bem, sim, outra coisa interessante. O método Cosmic, se a gente olhar aqui as atualizações, né? A gente tem aqui 98, a gente tem 99, a gente tem 2007, né?
e a gente tem agora 2013. Então, entre as atualizações, a gente tem aí 5, 6 anos, existe a figura de um boletim de atualização do método, que eles chamam de MUB. Então, esses boletins de atualização permitem que, quando chega uma versão nova, basicamente o que está vindo na versão nova já foi apresentado, já foi discutido, já foi testado por meio desses MUBs, né? Então, isso é uma característica bastante interessante aí desse mundo Cosmic, né? E aí vem uma pergunta, né? Por que motivo eu vou gastar energia me inteirando sobre um outro método de medição, né? Então, no próprio manual, a gente cita aqui a questão da confiabilidade do método em vários tipos de software, inclusive automação, inclusive desenvolvimento de software de infraestrutura, incluindo softwares que não têm a presença de um usuário humano, como, por exemplo, um projeto para desenvolver um bus de serviços corporativos, né? É um material que está em domínio público, então ele pode ser utilizado sem necessidade de filiação ou custos de aquisição. Há reconhecimento oficial dele por parte da ISO, da IEC. O método ele é bastante simples e a base conceitual dele é compatível com uma realidade mais próxima da engenharia de software agora no século XXI, né? Então, os métodos de primeira geração, eles nem sempre conseguem, de uma maneira natural, atender essas necessidades do mercado. Veja, é possível, né? Nesse cenário desse nosso cliente, por exemplo, em que teria que se fazer o desenvolvimento de uma infraestrutura para suportar as múltiplas mídias, eu usei como argumento o seguinte: olha, eu tenho um white paper do IFPUG que ilustra o uso do método para contar middleware, né? Eu tenho um white paper do IFPUG que ilustra o uso do método para medir a entrega de um bus de serviços corporativos. Mas o cliente fala, não, isso não está no CPM e, portanto, eu não devo considerar. Então, isso é um caso real. Essa semana mesmo eu passei por essa experiência, que se eu estivesse trabalhando com um método como Cosmic, eu não teria esse problema e teria instrumento para fazer a medição desse desenvolvimento, né? Onde disponibilizar em múltiplas mídias, numa perspectiva da infraestrutura, seria algo perfeitamente passível como requisito funcional nessa camada de infraestrutura, né? E graças a essa característica, eu consigo o quê? Eu consigo ter uma menor variabilidade, eu consigo ter uma maior acuidade na hora que eu faço estimativas, na hora que eu faço prescrição numa relação em que eu estou utilizando o ponto de função cósmico para medir a produção, seja num cenário de estimativa, seja num cenário de prescrição, né? Então, esse desenho aqui, ele ilustra o quê? Ele não reflete a realidade, né? Ele não é produto de um estudo científico, mas ele é ilustrativo para mostrar o que eu estou querendo dizer. O que esse gráfico representa? Ele é uma distribuição de probabilidade. Todo mundo que trabalha com ponto de função sabe que o que permite que o ponto de função tenha uso no mercado é o equilíbrio entre cenários que eu tenho uma produtividade baixa, como, por exemplo, 16 horas por ponto de função, nesse exemplo, e cenários em que eu tenho uma produtividade alta, como nesse caso, que eu tenho 1 hora por ponto de função, nesse exemplo. Agora, a maior parte está se concentrando entre, digamos, 8 e 9 horas por ponto de função. Então, o que o Cosmic acaba provocando por não ter essa definição do que seja complexidade, por permitir medir o software de várias perspectivas, ele acaba diminuindo essa variabilidade na relação entre a quantidade de pontos de função Cosmic e a quantidade de pontos de função, né? Então, alguns exemplos desse tipo de coisa. Eu tenho uma subrotina que valida CPF. E essa validação de CPF, ela
se espalha em centenas de funcionalidades. Se eu utilizar o método IFPUG, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar onde essa subrotina é utilizada. Eu tenho que, por exemplo, utilizando os casos de teste como recurso para avaliar isso, identificar essas funcionalidades e medir essas funcionalidades no meu escopo, incluir essas funcionalidades no meu escopo. Veja, isso é um problema. Em muitas circunstâncias isso é um problema. E não é um problema teórico, é um problema real, material. Tanto que se a pessoa consultar o guia do CISP, que é um roteiro para se usar métricas funcionais nas contratações da administração pública federal, eu tenho lá uma orientação para medir componente interno reutilizável. Mas qual é o problema? O problema é que essa recomendação começa assim. Em alguns casos, propõe, mas não se especifica especificamente quais as condições em que isso vai acontecer. Eu tenho 4 parágrafos para descrever isso. Eu não tenho parte do método já tratando esse tipo de situação. No método cósmico seria possível, né, eu fazer a medição da medida dessa subrotina, especificamente dela, especificamente uma manutenção nela, quando o meu interesse não é ter uma perspectiva de aplicação, mas uma perspectiva desse componente em particular. Né? Um outro exemplo, né, que é até comentando antes por causa do um assunto que ontem surgiu numa reunião. O método ele não se restringe a ter uma perspectiva só numa camada de aplicação. Né? Eu tenho lá um relatório, que numa camada de aplicação é um único relatório. Só que eu preciso, em algumas circunstâncias, eu preciso ter um desenvolvimento especificamente para desenvolver um PDF, especificamente para gerar um doc, especificamente para desenvolver um XLS. Existem circunstâncias em que isso acontece. O próprio IFPUG reconhece isso quando ele fala, olha, você tem uma abordagem que é a single instance, que eu conto para cada cenário como esse uma funcionalidade, e a multiple instance, em que eu conto para todos os cenários uma única função. Né? A chave para decidir se usa single instance ou multiple instance é se é funcional ou não funcional. Né? Então, muitas organizações, para simplificar essa gestão, falam, olha, aqui eu vou trabalhar sempre com abordagem single instance. E se surgir uma necessidade em que o que diminui essa variabilidade é a multiple instance. Se surgir um cenário em que eu preciso desenvolver uma infraestrutura para fazer isso, como é que eu vou remunerar essa situação? Vou usar um item lá de não mensurável, que eu pago 0,2 ponto de função para cada relatório. Aliás, o custo não está nem relacionado com cada relatório, porque eu vou desenvolver uma infraestrutura comum. Né? Então, o método do Cosmic também aborda de uma maneira bastante elegante e natural esse tipo de situação. Né? Uma outra situação que a gente acaba tendo que buscar soluções além do método de medição. Quando a gente faz uma melhoria, você mexer numa regra de negócio, modificar uma regra de negócio, no meu escopo, eu tenho que contabilizar como se não, né? Da mesma forma que eu contabilizaria no desenvolvimento, né? Então, para resolver essa situação, o que se faz? Eu tenho que usar percentuais, né? Se a mudança for menor que 2/3 e menor que 100%, vou usar um fator lá de 75%. Essa é a solução que a NESMA propôs, que nós tropicalizamos em deflatores. Deflator de 50%, 60%. No método da NESMA, você não precisa desses deflatores, porque você contabiliza só o que está sendo mudado, de uma forma bastante simples, de uma forma bastante elegante. Né? Em resumo, o que o método permite é implementar requisito funcional do jeito que ele é. O requisito funcional não é uma coisa pétrea, não é uma coisa
única, não é um referencial absoluto, ele precisa de um referencial que é o usuário. Então, para o usuário na aplicação de negócio, haverá requisito não funcional que, se eu considerar uma infraestrutura de suporte, aquilo será requisito funcional, né? Então, eu procurei buscar um exemplo que fosse descolado da área de métrica. Eu peguei esse material com o exemplo do curso de requisitos da IBM, que ilustra, né, esse relacionamento entre funcional e não funcional, e o método Cosmic ele abraça esse tipo de coisa. Então, a gente pode descrever essa relação entre os requisitos e o processo de medição por esse diagrama. O primeiro input são os objetivos. E aí vem uma brincadeira que eu faço sempre que eu tenho oportunidade, que eu fiz na última ISMA, que foi a seguinte: nós íamos utilizar uma simulação de Monte Carlo com base nas estimativas otimistas e pessimistas para a quantidade de metros quadrados em uma sala. E todas as pessoas, sem exceção, estavam avaliando a área. E aí, no final, quando todo o trabalho estava pronto, eu perguntei: perfeito, o meu objetivo é trocar as cortinas. Qual a importância de eu ter a área do chão quando o que me interessa são as áreas das paredes? Então, todo o processo de medição, ele deve usar como parâmetro quais são os seus objetivos. O segundo input, né, que se utiliza o Cosmic, são os requisitos funcionais do usuário, né? Então, esses requisitos, eles descrevem o que o software faz para os seus usuários funcionais. E aí que está a sacada, né? Quando a gente fala requisitos funcionais, não necessariamente é para o usuário do negócio. Pode ser um referencial de uma outra aplicação que está usando serviços de uma aplicação que precisa ser desenvolvida, né? O usuário funcional, no método Cosmic, ele é classificado como um ente que recebe ou envia dados para o sistema. E nisso eu excluo aqueles requisitos técnicos que eu citei na abertura dessa sessão. E função é relativo a esse processamento de informação que o software tem que executar para deixar esses usuários satisfeitos. Então, o método ele é composto de modelos, princípios, regras, processos. Outro ponto muito interessante do Cosmic é que ele deixa muito claro que as regras são uma tentativa de implementar um princípio, né? Quem não se lembra aquele furo que tinha na regra de unicidade, que uma tela de consulta que o cara tinha com filtros e sem filtros, o sujeito contava como duas funções diferentes, como se fosse possível a um usuário só consultar sem filtro e a um outro usuário obrigatoriamente ter que usar o filtro para obter o mesmo resultado, né? Então, graças a esse furo que tinha na regra, hoje não tem mais, graças àquelas pequenas minor differences, né, pequenas variações, que não permite mais que esse equívoco aí seja cometido propositalmente ou por acidente. E processos, né? Então, o Cosmic ele é, na verdade, um conjunto de modelos, de princípios, de regras e de processos que vai entregar o quê? Vai entregar um valor de quantidade que não depende de decisões de implementação, que é expresso em pontos de função Cosmic ou PFC. É o tamanho funcional de um pedaço de software. Esse é outro ponto interessante. Enquanto no método do IFPUG a gente sempre trabalha com referencial aplicação, no método do Cosmic eu trabalho com um pedaço de software, porque eu não preciso medir uma aplicação. Eu posso medir, por exemplo, um validar CPF, se isso estiver relacionado ao meu objetivo. E aqui, se eu explodir, né, se eu tiver uma visão mais detalhada daquela caixa cinza, eu tenho os componentes que eu já descrevi, que são os objetivos, os requisitos funcionais do usuário e o tamanho funcional. E eu tenho as fases do processo de medição, são 3 fases. Eu tenho uma fase que se chama estratégia de medição, eu tenho uma fase que é chamada de mapeamento e eu tenho uma fase que é chamada de medição. Então, a fase de estratégia de medição é exatamente onde eu considero. Eu vou medir o validar o CPF, eu vou medir a infraestrutura para prover diferentes mídias.
Como é que eu vou segmentar esse produto? Quais são os pedaços de software que eu vou medir? Né? Então, com base nesse produto, que é o resultado da estratégia de medição, eu uso o modelo geral de software para fazer o mapeamento dos requisitos funcionais do usuário. Então, requisito funcional eu tenho de diferentes granularidades. Eu posso ter requisitos funcionais que agregam centenas de outros requisitos funcionais, como eu posso ter requisitos funcionais que são fragmentos desses outros requisitos funcionais. Então, a ideia do modelo geral de software é uniformizar as diferentes granularidades dos requisitos funcionais para que eles estejam adequados à utilização do Cosmic. E, por fim, tendo esses requisitos funcionais adequados a esse modelo geral, eu faço a medição, que basicamente é contar quantas movimentações eu tenho ao longo desses requisitos funcionais. Então, se a gente olhar especificamente nesse modelo de contexto de software, né, eu tenho o insumo para ele, que é o que a gente chama de modelo de contexto de software. Esse modelo ele introduz princípios, ele apresenta conceitos que são necessários à definição do que seja o escopo da medição. Ele apresenta o que é uma camada de software, ele apresenta o que são componentes pares, ele apresenta o que é o escopo de um pedaço de software, o que é usuário funcional, ele apresenta o que é movimento de dados e explica o que são fronteiras e granularidades. Então, ele fornece os insumos para a gente pegar um contexto, um cenário, um ambiente que eu preciso medir e a partir desses princípios, desses conceitos, estabelecer o escopo dos pedaços de software que eu tenho que medir. Então, um pedaço de software ele vai ser cuidadosamente definido nesse escopo de medição, e essa definição vai considerar o quê? O contexto em que esse software está inserido e com quem que ele interage. Em outras palavras, escopo deixa de ser simplesmente um elenco de funcionalidades. Dependendo dos objetivos, eu posso ter escopos diferentes para o mesmo software. Assim como a gente tem em tudo, né? Uma casa, eu posso querer medir o chão e posso querer medir as paredes. Basicamente, é isso que o software reconhece de uma maneira orgânica, de maneira intrínseca ao seu processo de medição. Então, o primeiro princípio é que o software está contido em hardware. Né? Então, qualquer software tem dispositivos de entrada e saída para um agente e dispositivos de entrada e saída para uma coisa passiva, que é um arquivo. Né? Em termos de hardware, isso aí é indiferente. Um usuário é como se fosse um arquivo. Né? Mas, apesar disso, a gente vai considerar não essa visão do hardware. A gente vai considerar uma visão lógica, né, em que eu tenho a figura de agentes que interagem com o sistema, com seus meus usuários, e elementos que não são agentes, que são passivos, que são os meus requisitos de armazenamento. Então, no Cosmic, eu considero os requisitos de armazenamento, mas de uma maneira ligeiramente diferente do que do método IFPUG. Ele não considera, por exemplo, os arquivos lógicos internos, arquivos de interface externa, especificamente na sua medição. O segundo elemento do modelo de contexto é que software é como uma cebola. Né? Eu não tenho simplesmente uma coisa monolítica, aplicação, ou pelo menos para a maioria dos projetos que a gente se encontra, hoje em dia, a gente tem que mexer na aplicação, tem que mexer numa infraestrutura, clientes nossos, bancos, muitas vezes tem que mexer em drivers até. Então, eu tenho a figura de uma camada superior, de uma camada subordinada, existe intercâmbio de dados entre essas camadas, e quando eu meço, eu devo considerar essas camadas na medição, se houver desenvolvimento nessas camadas. Numa mesma camada também, eu tenho componentes pares. Então, eu posso enxergar uma aplicação com interface com o usuário, regras de negócio, serviços de dados. Né? Então, vamos supor que eu tenho um desenvolvimento que eu tenho as regras de negócio, eu tenho os serviços de dados e tenho 15 interfaces diferentes. Eu tenho uma interface para Mozilla Firefox, eu tenho interface para Chrome, eu tenho uma interface para Safari. Cada uma dessas interfaces é diferente, porque tem as suas particularidades. Né? Então, no método Cosmic, eu posso definir um escopo onde eu
identifique esses diferentes elementos e meça, nessa perspectiva, se esse for o interesse, se esse for o objetivo. O quarto princípio do modelo de texto de software é que uma demanda pode ter várias camadas, né? Então, por exemplo, os requisitos do usuário, eles envolvem modificar parte numa camada de aplicação, eles envolvem modificar parte numa camada de infraestrutura e eles envolvem modificar parte numa camada de driver, numa mesma demanda. Então, eu posso, numa mesma demanda, ter medições que envolvem diferentes camadas durante o meu processo de medição. Então, o Cosmic ele permite que você tenha diferentes propósitos, diferentes escopos. Existem cenários em que eu quero considerar a aplicação como um todo, e isso vai derivar uma medição. Eu tenho outros cenários em que eu quero fazer uma medição segmentada, e isso vai derivar uma outra medição. Então, vamos supor que eu tenho um fornecedor que trabalha só com essa partinha aqui de apresentação. O Cosmic me permite medir só nessa perspectiva aqui. Já eu tenho um cenário integrado, né, que eu vou ter um produto monolítico. Perfeito. Eu vou considerar um escopo único referente a esse escopo monolítico, né? Então, o que vai determinar se o escopo será o de cima ou de baixo é o propósito. O sexto princípio diz respeito aos usuários funcionais. O usuário funcional ele é definido como um ente que é fonte ou destino de dados, né? Então, eu tenho aqui um usuário humano que ele está interagindo com a aplicação sendo medida. Eu tenho aqui uma aplicação par, que está interagindo também. Um está utilizando um XML, o outro está utilizando uma tela, e ambos são usuários. E eu tenho movimentações também dentro de arquivos, né, para guardar os meus dados. Vamos ver como é que o Cosmic faz essa medição. Toda medição tem que ter uma fronteira. Então, quando eu falo definir escopo, o que eu estou falando, na verdade, é definir fronteiras que não necessariamente são fronteiras exclusivas. Eu posso ter diferentes fronteiras de acordo com o meu propósito. E a minha medição, no fundo, consiste de eu contar entradas, saídas, gravações, leituras. Então, eu identifico o processo e, ao invés de identificar entrada externa, saída externa, consulta externa, todos os processos são iguais. Não tem essa diferenciação de entrada, saída e consulta. O que eu avalio é, este processo tem 5 entradas, este processo tem 3 saídas, este processo grava 5 grupos, esse processo lê tantos grupos, né? E a quantidade de pontos de função é a contagem desses movimentos, né? O método também esclarece essa questão de níveis de granularidade. Por exemplo, eu tenho um requisito processo de venda de inscrição. Eu tenho um requisito que é listar cursos ativos, definir nova turma. Eu tenho um requisito que é validar preenchimento de ficha, né? Então, o método ele estabelece que a medição deve ser feita no nível do processo funcional, que é o único que a gente consegue padronizar. Então, ele estabelece esse referencial para a gente fazer a contagem. E ele também apresenta um roteiro para trabalhar com aproximação. Como assim trabalhar com aproximação? Olha, eu não tenho ainda condição de fazer a identificação de entradas, saídas, gravações, leituras. Eu não tenho. O que eu faço? Eu posso identificar os processos e, em média, cada processo tem tantos movimentos. E usar esse tipo de informação para fazer a avaliação. O legal é que no próprio método se estabelece, olha, faça isso, mas considere euro o que é euro, considere dólar o que é dólar, considere real o que é real. Então, ainda que eu tenha escalas diferentes, ele fomenta que você crie escalas de conversão, medidas de conversão entre essas unidades, né? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui eu estou aqui um pouco preocupado. Guilherme, você está na linha?
Guilherme, você está na linha? Alguém pode escrever alguma coisa nessa caixinha aqui? Ah, perfeito. Eu estou só um pouco preocupado com o tempo. Acho que eu estou gastando tempo demais. Por exemplo, a equipe de automação bancária tem que desenvolver um novo Internet Banking que vai ser responsável por capturar, criticar, ter e fornecer sobre as transações financeiras. Né? Também eu tenho que permitir dois modos de operação, um voltado ao cliente e o outro voltado aos administradores. Vai usar a plataforma iBank, responsabilidade de uma equipe de suporte ou desenvolvimento, que vai fornecer uma infraestrutura também para que ele tenha serviços de geração de chaves privadas, criptografia, assinatura de mensagens e por aí vai. Né? Então, como é que o modelo de contexto se aplica? Eu identifico duas camadas, uma camada de aplicação e uma camada de infraestrutura de suporte. Eu identifico componentes pares, sistema de Internet Banking e os sistemas legados. Eu identifico fronteiras entre as camadas e entre os componentes pares. E identifico como usuários o gestor da equipe de suporte ao produto, o cliente do banco, o gestor de negócio do Internet Banking. E o escopo vai ser definido por todas as funcionalidades do Internet Banking, pelo que está sendo incluído e alterado nos sistemas legados e pelo que está sendo incluído e alterado no e-banking. Né? Então, o método organicamente já trata dessa situação. Então, o resultado desse posicionamento de fronteiras, ele vai ser utilizado como insumo para quê? Para eu criar o que se chama modelo geral de software, onde eu tenho uma relação de processos, uma relação de grupo de dados, uma relação de movimentos para fazer o mapeamento. Então, o que é esse mapeamento? Né? O mapeamento é bastante simples. Eu tenho o software que recebe dados de entrada e os usuários funcionais, dos seus usuários funcionais, perdão, e produz saídas ou outro resultado para os mesmos. Né? Então, os requisitos funcionais, eles podem ser mapeados em processos funcionais únicos. Cada processo ele é composto de movimentos e manipulações. Esses são os dois tipos de subprocessos. E cada processo funcional é disparado por um evento disparador. Né? É uma decisão no mundo externo que provocou aquilo lá de acontecer. Então, essa é a essência aí do modelo geral de software. Né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o usuário solicita, né, a inclusão de um pedido. Então, eu tenho aqui dados do pedido entrando, um ponto de função cosmic. Itens de pedido entrando, um ponto de função cosmic. Eu estou lendo dados de cliente, um ponto de função cósmica. Estou lendo dados de produto, um ponto de função cósmica. Estou gravando pedido, um ponto de função cósmica. Estou gravando item de pedido, um ponto de função cósmica. E estou enviando a confirmação de pedido. Então, esse cenário aqui, no final das contas, vai causar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de função cósmica. Então, o movimento de dados, ele move um único grupo de dados. É como se eu fizesse a normalização de transações que estão navegando pelo sistema. Eu tenho 4 tipos de movimento: entries, reads, exits e writes. As manipulações, eu habilizo. As manipulações eu vou depois atribuir a esses diferentes processos aqui de movimentação. Né? Então, o princípio do modelo geral de software é que, no mínimo, eu tenho que ter um entry, um exit ou um write. No mínimo, eu vou ter que ter isso. Ou seja, um processo, no mínimo, tem 2 pontos de função cósmica. Processos de manipulação vão ser apropriados. Então, por exemplo, uma crítica. Tem que validar determinado dado. Validar é uma manipulação, só que ele vai ser apropriado à entrada. Eu tenho que preparar um dado para apresentar. Isso vai estar apropriado ao exit. Eu tenho que
preparar uma leitura em algum lugar, vai ser apropriado a leitura, né? Então, a manipulação, ela não é um custo direto. A manipulação é um custo indireto contado a partir das entradas, das leituras e das saídas. Então, por exemplo, um exemplo que a gente usa no nosso curso lá de ponto de função é da calculadora, né? Então, tem aqui somar, vai ser um entry, vai ser um exit, vai ser um write, vai ser um read e vai ser uma mensagem. O que é o entry? O entry é eu informar a conta que eu quero fazer, né? O que vai ser o exit? O exit vai ser o resultado que eu estou apresentando. Esse resultado vai ser gravado para uma outra possível conta e o resultado anterior é lido. E uma mensagem, né? Então eu faço isso para cada um desses processos, somo, chego lá no número de pontos de função cósmica, né? Bem, eu acabei gastando 45 minutos, porque o Guilherme gastou 15 minutos da abertura, né? Eu queria passar a palavra agora para o facilitador do evento, para o Guilherme, né? Para ele dar sequência aí às questões, tá ok? Tá ok, Cadu. Você assumiu aí? Sim, eu separei aqui algumas perguntas, vou lendo aí, você vai respondendo, tá? O Rondinelli mandou a primeira pergunta. Temos hoje grande dificuldade de medir projetos utilizando o BPMS mais SOA. Vasquez avalia que o Cosmic possa colaborar nesse sentido? Por exemplo, integrações, regras de negócio, eventos, funcionalidades comuns em projetos dessa natureza e que atualmente temos que trabalhar com uma extensão da APF para atender. Sem dúvida. Sem dúvida. Tudo que a gente consegue medir com ponto de função, a gente consegue também medir usando o método do Cosmic. A diferença é que a gente tem desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento que distorce as produtividades. A gente, hoje, por exemplo, eu peguei uma estatística de Natural, né, dos dados de SBFG. A produtividade ela variava de menos de 1 hora por ponto de função até mais de 40 horas por ponto de função. Uma tecnologia que é super estável, super madura, né? Então, graças à possibilidade de você definir um escopo mais alinhado ao que haverá de desenvolvimento, você diminui a variabilidade, né, e consegue ter uma medição mais próxima à relação entre trabalho. Eu respondi a pergunta, Guilherme? Sim, é a Rondinelli. Acabou entrando num tema aí que é uma pergunta de outra pessoa, que é se tem algum benchmarking de produtividade para ponto de função cósmica. Tem alguma coisa a acrescentar, né? Do ISB-SG, sim, e tem uma diferença. Esses dados também estão disponíveis para o público sem necessidade de aquisição junto ao ISB-SG. Ok. Assim, eu pergunto aqui. A segunda pergunta do Rondinelli assim, é qual a aceitação atual e a tendência futura do Cosmic? Eu acho, Guilherme, que nesse momento você podia até ajudar a responder. Você esteve no México recentemente. Então, só comentando. Lá no México, como é que você vê essa questão de métrica lá? Compartilha aí com o pessoal. No México, a métrica padrão adotada pelo governo em termos de medição do software é o Cosmic, mas também se usa pontos de função, né? Agora, no Brasil, você pega na Inglaterra, né? Também no Canadá,
Mas eu acho que a pergunta dele foi no mundo, porque no Brasil, aqui todos nós conhecemos essa nossa realidade, né? Visão de Brasil. Não, não, o, investigar assuntos de cósmico para nós brasileiros, um espaço que é o que a gente chama assim de funcionais, né? Que não era bem atendido pelo método do IFPUG, né? Tinha uma lacuna que não era bem atendido pelo método do IFPUG. Então, a gente se mobilizou, desenvolveu material, buscou a certificação, muito para estudar como que o Cosmic poderia ser utilizado para ocupar essa lacuna. E nesse processo, a gente descobriu, não se resume a isso. Além dele resolver essa lacuna, ele também pode ser aplicado em outros contextos mais amplos, né? Agora, é um processo de mudança. O ponto de função, por exemplo, ele começou a ter assim um momento em contratos na nossa realidade brasileira em 98, né? Com o contrato lá da Caixa Econômica. E demorou um tempo a amadurecer, porque nos primeiros tempos não era incomum o sujeito pegar a quantidade de horas, dividir pela quantidade de pontos de produtividade para chegar nos pontos de função. Ou seja, o ponto de função era uma historinha, né? Então demorou para desse, né? Eu vejo que o Cosmic está começando nessa nossa realidade brasileira, né? Eu não tenho notícia especificamente de um contrato de governo, pelo menos, que esteja usando o Cosmic. Sei de alguns testes que estavam sendo feitos em administrador. Ok. Pessoal, aí que o som cortou, eu também percebi aqui um pouco. Um pouco não, né? Nesse ponto aí foi bastante. Só a última pergunta aqui, porque tem muitas e a gente já excedeu o tempo. Sua fala acabou abordando aí algumas perguntas de outras pessoas. Por exemplo, da Priscila, o método Cosmic envolve o SNAP ou são métodos diferentes que abrangem a medição de requisitos não funcionais? Existe um problema, né? Como medir requisitos funcionais, não funcionais, numa perspectiva de aplicação? Existe esse. Vai além disso. Fala assim de requisitos não funcionais, mas o Snap vai além disso. O Snap mede serviço. Por exemplo, o cara ir no banco de dados e fazer uma mexida no banco de dados, você consegue medir isso com o Snap. Veja, não há desenvolvimento de software algum, é uma mexida no banco de dados, né? Então o Snap ele também a mente não funcional, né? Eu tô falando de trabalho, não é de produto. O problema, né? Só que ele resolve de uma maneira mais elegante, porque ele reconhece que essa diferença funcional e não funcional, ela depende de quem é o usuário de referência, né? Então eu posso usar o método do Cosmic para o mesmo espaço de solução do Snap, no quarto dos casos. Ele não entra no mérito de medir trabalho, porque o Cosmic ele é uma métrica de produto, né? E o Snap você consegue medir e fazer uma mexida no banco de dados. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, pessoal, eu também percebi que cortou o som. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: para quem tiver outras dúvidas, a gente vai procurar responder o que está aí no fórum. Para quem tiver outras dúvidas, pode mandar para o
o Cadu, o e-mail dele está aí no chat, né? E a gente também vai oferecer uma turma... Tem muitas questões pendentes, Guilherme? Tem. Depois tem que juntar aqui, algumas perguntas são similares, mas tem bastante pergunta. Então, a gente vai lançar um curso do Cosmic de maneira online, né, com aulas ao vivo, como a gente está fazendo a palestra. Esse evento aqui serviu até para ver essa questão da infraestrutura, que falhou o som um pouquinho, mas a gente vai fazer em dezembro um curso de Cosmic, procurando abordar de maneira prática, com estudos de caso, todo esse assunto em profundidade. E a gente vai mandar por e-mail respostas a essas dúvidas, para quem mandou e a gente não teve oportunidade de responder, pela questão do tempo, né, porque a gente tem aí limite de tempo. E aí, qualquer outra dúvida adicional, vocês podem também mandar para a gente por e-mail, e a gente segue a interação fora aqui do evento, né? Então, agradeço a presença de todos. A gente vai mandar instruções aí para acesso ao material. Muita gente perguntou. Peço aí desculpas pela falha em algumas pessoas que saiu o nome repetido, né, incorretamente, não sei o que aconteceu, e essa falhazinha no final do áudio. Mas acho que foi só nessa parte final, né? Então, muito obrigado a todos pela presença e peço a gentileza que preencham a avaliação que a gente vai mandar por correio, para a gente ter um feedback melhor do evento, o que vocês esperavam, o que vocês gostariam de ver de outros temas sendo abordados. Qualquer comentário, sugestão é sempre muito importante para a gente. Tá? Agradeço aí a presença de todos mais uma vez. Tenham uma boa noite, um bom descanso e espero encontrá-los em breve. Um grande abraço. Falou, gente. Obrigado. Me perdoem se eu me